Será que foi sorte? Começa agora. Será que foi sorte? Com Daniel Sokolowski. Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma gravação do Será que foi sorte? Hoje eu tenho um amigo aqui, um convidado ilustre, diretamente de Rondônia. Como vai, Jacques? E aí, Daniel, que alegria poder participar do seu podcast, né? Será se foi sorte? E, como você disse, hoje eu estou em Rondônia, mas amanhã estarei em Brasília, mas, na verdade, eu sou de São Paulo, capital, e é muito bom participar desse podcast, que já é um sucesso com você. Ô, Jacques, acho legal contar para a galera, porque faz parte de uma história de vendas, né? Como que a gente se conheceu. Quer contar você? Eu começo e você termina depois aí. Eu gosto quando você conta essa história. É uma história de prospecção, né? Prospecção uma história de prospecção, de vendas, né? E depois as pessoas, eu vejo muitos vendedores, né, trabalhando com palestras, consultoria em vendas, que falam: eu não tenho sorte, não consigo vender. E como nos conhecemos, foi uma história muito legal e que tem que motivar e tem que inspirar vendedores. Eu fui convidado para fazer uma palestra num evento em Gramado, no Rio Grande do Sul. Um evento exclusivo para o segmento de consórcio, né? E eu lembro que no evento também tivemos outros palestrantes, foi um evento grande, alguns dias de evento, e o Daniel, especialista em venda de consórcios, estava no evento. Fiz a palestra e depois da palestra foi servido um almoço, não lembro se foi almoço ou jantar, e eu lembro que na hora do restaurante eu peguei meu prato, me servi, e procurando uma mesa para sentar, eu vejo o Daniel olhando para mim e com aquele olhar me convidando. Eu falo: tem um lugar aqui na mesa, senta com a gente. Daí eu falei: que legal, olha que cara receptivo. Aceitei o convite, sentei na mesa com o Daniel, estava com a equipe dele, com outros colegas, começamos a conversar, falando da viagem, falando do evento. E naquele primeiro momento gerou uma sinergia, um rapport, porque eu era o palestrante, o Daniel deu feedback da palestra, falamos de outros palestrantes, elogiando o evento. E no final do almoço, trocamos os contatos. O Daniel falou: Jacques, você é de São Paulo, eu estou em São Caetano, Grande São Paulo, venha tomar um café lá no meu escritório, vamos conversar mais. Quem sabe você faz uma palestra para a minha equipe. E eu fui, voltando para São Paulo, passando alguns compromissos, marcamos o café. Na verdade, foi um almoço. E naquele momento, o Daniel me convidou para ministrar um treinamento para a sua equipe e aproveitou para vender consórcio. E eu já era fã de consórcios, né? Eu já tinha em outras empresas cartas de consórcio, não para uso próprio, eu acabo utilizando consórcio como investimento, seja para venda ou para render, né, durante o tempo ali da carta, enquanto você não é contemplado. E o Daniel mostrou os diferenciais da empresa que ele trabalha, que ele atua, e acabei, naquele dia, comprando mais 3 cartas de consórcio de imóvel. E desde então começamos a trocar experiências, conversar cada vez mais. O Daniel me indicou alguns clientes, amigos, para ministrar palestras, consultoria e vice-versa. E o que é muito legal, que um convite para sentar na mesa com ele, né, num ambiente que tinham várias pessoas do mesmo evento, era um restaurante fechado para o evento, mas o Daniel foi o único que movimentou a cabeça, o olhar, me convidando para sentar. Hoje somos grandes amigos e clientes um do outro, né? Então, isso é muito legal, porque é uma lição para nós vendedores para entendermos que pequenos detalhes é o que gera a venda. Então, se você quer vender muito mais, não queira vender. Às vezes a venda começa pelo não querer vender.
mas se relacionar com a outra pessoa. Não é isso, Daniel? Tem bastante gente. Para ser vendedor, tem que gostar de pessoas, né, Jax? Não tem como. Não tem como. A nossa profissão nem permitiria que a gente não gostasse. Por mais difícil que o ser humano seja, né? Enfim, né? Ô, Jax, e você é palestrante, empresário, vendedor, amigo. Fala um pouco sobre você, Jax. Quem é o Jax Greenberg? Para a galera que ainda não te conhece aqui te conhecer. Legal. O Jax Greenberg é uma pessoa apaixonada por pessoas, né? Eu gosto de me relacionar, gosto de pessoas. Trabalhei durante muito tempo numa rede de franquias e acabei me desligando quando me tornei CEO e comecei a ficar atrás de uma mesa cuidando do operacional. Eu sempre fui da área de vendas, meu avô era vendedor e eu sempre aprendi com ele a vender, a me relacionar. E eu hoje, quando eu contrato um vendedor, eu sempre coloco nas características o que eu busco, né? Algumas características. Eu digo o seguinte: eu preciso de uma pessoa que goste de pessoas. Depois, ou que goste de dinheiro. E, por último, que aceite trabalhar com desafios e metas. Então, eu sempre busco vendedores para trabalhar nas minhas empresas que gostem de pessoas, gostem de dinheiro e aceitem trabalhar com desafios e metas. Atualmente, eu sou empresário, eu tenho algumas pequenas empresas onde eu diversifico. Eu tenho uma escola de cursos profissionalizantes, sou sócio de um restaurante vegano em São Paulo, eu tenho empreendimento na área de construção civil. Deixa o endereço para o pessoal depois, hein? Alameda Jaú, 1142, próximo da Paulista, ao lado do Parque Trianon. Me avisa quando você for. Se eu estiver em São Paulo, faço questão de acompanhá-lo no almoço. E o que é muito legal, Daniel, quando as pessoas falam quem é o Jax, eu falo, olha, o que eu faço, o que eu tenho, o Google, minhas redes sociais já diz. Né? O que eu gosto de falar é o seguinte: eu faço palestra, consultoria em vendas, meu foco principal. Hoje eu estou em Rondônia, fazendo uma mentoria para um dos maiores empresários aqui da região de Rolim de Moura, no interior de Rondônia. Né? Eu venho uma vez por ano fazer um trabalho aqui, fico alguns dias com ele, mas o que eu gosto de falar que o Jax é um profissional hoje que está pronto para ajudá-lo a ser uma pessoa melhor, ser um profissional melhor quando o assunto é vendas e marketing. Seja você empresário, seja você representante comercial, seja você profissional autônomo, eu te ajudo a potencializar seus resultados. Já que você faz palestra de motivação, eu faço a melhor palestra de motivação que os vendedores querem ter. Eu trago técnicas, dicas para vender muito mais, porque vendedor que bate meta se motiva. E a pergunta que eu não quero calar: qual é a maior motivação, Jax? Qual que é a maior motivação? O que é motivação? Motivação é algo, Daniel, que é muito particular, na minha opinião. Né? Primeiro, ninguém motiva ninguém, na minha opinião. A motivação ela é intrínseca, ela vem de dentro para fora. Quando você vai numa palestra de motivação, uhul! Bate palma, levanta, senta, vamos lá! Entendeu? Eu saio motivado da palestra. Mas eu entro no meu carro, voltando para casa, o primeiro filho da mãe que buzinar para mim, pof, aquela motivação vai embora e eu perco a motivação. Porque a motivação veio de fora para dentro. Então, quando é de fora para dentro, eu consigo entrar num estado de motivação. Que qualquer imprevisto, puf, vai embora. Mas, quando a motivação vem de dentro, eu acordo motivado. Eu acordo, hoje eu vou fazer a diferença. Eu tenho motivo para viver, motivo para acordar cedo. Aquilo lá fica dentro de mim. E os problemas externos não tiram aquela motivação. Só que é importante lembrar, a motivação não é constante. Nós temos altos e baixos. O que nós precisamos entender é como administrar essa motivação. É como entender e fazer diferente para conseguir resultados que nós nunca tivemos.
A motivação é quando você descobre o que vai te fazer feliz. Você não precisa ter hoje, mas é você descobrir qual é o caminho que você tem que seguir. Qual é a sua meta, qual que é o seu objetivo. A motivação não é o que você já tem, é o que você está fazendo para conseguir algo que você ainda não tem. Esse é meu pensamento sobre motivação. O que eu já tenho, eu não me motivo pelo que eu já tenho. As pessoas não valorizam o que elas já têm. Nós esquecemos de agradecer que estamos saudáveis, que podemos acordar, trabalhar, respirar, que temos força para isso. Nós sempre queremos um carro novo, um celular novo, uma casa nova, uma viagem, e, no fundo, é isso que traz a nossa motivação. Estando certo ou errado, não vou entrar nesse mérito. Eu estou lendo um livro, Jax, agora, pertinente para o momento, que chama Picos e Vales. Você já deve ter lido, né? Não li ainda, mas eu já ouvi falar. E ele fala que o momento do pico é quando eu sou grato pelas coisas que eu tenho. Esse é o momento do pico. O momento do vale é quando eu reclamo das coisas que eu ainda não tenho. Né? E eu vejo, assim, no dia a dia, uma pessoa sem motivos não age. Né? Por isso que eu sempre entro nisso. O cara fala, quero isso, quero... Vou trabalhar com você. Tá bom. Então já me conta. Que carro que você quer ter? Onde você quer morar? Que restaurante que você quer conhecer? Qual a vida que você quer ter? Porque quando a pessoa tem... Quem você quer ajudar, né? De forma social. Quem tem esses objetivos, fica muito mais fácil passar pelos percalços do dia a dia da vida de um vendedor. Ô, Jax, e quando que você se apaixonou por esse mundo das vendas? Foi alguém que incentivou em casa? Ou esse negócio veio de você mesmo, ou um amigo? Como que foi? Então, na verdade, assim, eu sou filho de professores, Daniel. Né? Meu pai, minha mãe são professores. Eu não tive, dentro da minha casa, experiência de vendedores. Né? Nem meus irmãos são vendedores. Não buscaram essa carreira. Só que meu avô era vendedor. E pequeno, eu ia para a loja dele, no centro de São Paulo, onde ele vendia sapatos. E eu lembro que ele sentava naquela época com uma cadeirinha, ele já era de idade, na porta da loja. A pessoa passava e ele falava assim, psiu, fazia com a mão, psiu, psiu. A pessoa olhava e ele falava, você, vem aqui. A pessoa via um senhorzinho chamando e ia. Ele falava, tem coisas bonitas para você. Ou seja, ele era um vendedor numa loja, que geralmente são vendedores passivos, ficam esperando a pessoa entrar, mas ele era um vendedor ativo, mesmo trabalhando no local fixo ali, né? Mesmo trabalhando no local fixo. Ele aproveitava da idade, ele aproveitava dos cabelinhos brancos, ele sabia usar as ferramentas que ele tinha, Daniel. E de uma forma humanizada já há 40 anos atrás. Você falava... Psiu, psiu. A pessoa olhava e falava, tem coisas bonitas para você. A pessoa falava, caramba... Né? Entrava, nem que fosse por respeito. Sim, e comprava. Sim. Vendia para cacete. E eu lembro até hoje que ele falava para mim, se o cliente não tiver dinheiro para pagar, dê o sapato e faça com que ele volte depois para pagar. E daí eu lembro que eu devia ter 5, 6 anos de idade, né? E eu falei, mas se o cliente não pagar? Ele falou, eu dei de presente. Se ele voltar para pagar, eu agradeço e vendo outro sapato. Então, ele não deixava o cliente sair sem o sapato. Se não tem dinheiro, leva de presente. Volte para pagar. E se não voltar para pagar, tá tudo bem. Que escola de vendas, hein, Jax? Entendeu? Então, assim, e meu avô veio refugiado, né? Ele veio sem nada. Ele começou como vendedor, comprou a loja, e uma coisa que é legal é que essa loja hoje ela é minha, Daniel. É uma loja que eu tenho, está alugada,
e ficou de herança para mim, que foi uma das coisas que eu pedi para minha avó de herança, que ela avisasse os outros herdeiros que eu queria essa loja, porque ela me traz muitas recordações. A loja está aberta lá, um comércio ou imóvel? Não, a loja de sapato, o imóvel é meu, né, alugado. Hoje é uma loja de venda de LP, discos antigos. Né? Não é mais de sapato, mas o imóvel hoje ele ficou de herança para mim. A loja fechou porque ninguém quis assumir, mas o fato de eu saber que a loja está lá e eu lembro daquilo lá, isso me motiva a vender todos os dias. Até porque venda, Daniel, tudo é venda. Se nós pararmos para pensar, todo mundo vende, todo mundo vende. Não existe alguém falar, não sou vendedor. Né? Alguma vez na vida você já vendeu uma bicicleta, vendeu um carro, vendeu uma ideia para o seu marido, para sua esposa, seu companheiro, sua companheira. Você vendeu uma ideia para o seu filho, você vendeu uma ideia para os seus pais, uma ideia para o seu irmão. Você conseguir que seu amigo vá jantar pizza com você, você está vendendo a ideia de jantar pizza. Tudo é vendas, tudo é convencimento. Daí, Daniel, eu quero até fazer uma analogia, que eu tenho o meu livro, 84 perguntas que vendem. E as pessoas falam, Jacques, a pergunta 84 perguntas que vendem funciona com o marido, com a esposa, companheiro e companheira? Funciona, porque tudo é vendas. Quer ver um exemplo? Daniel, você casado, né? Exemplo, o Daniel tá solteiro, galera. O Daniel tá solteiro, tá? Mas exemplo, Daniel casado. Eu quero casar agora, viu, Jacques? Essa fase de doideira já passei. Olha, a seleção de entrevista aberta, pode mandar currículos, tá? Tá aberta, pode mandar currículo, tá? daniel.apaixonado@gmail.com. Tá? Só mandar o currículo, né? Ele vai parar a seleção, tá? Brincadeira. Daniel casado. Tá? O Daniel casado. Vamos cortar essa parte, Roberto. Não vai cortar, não. A Roberta é a responsável técnica pelo podcast, tá? Maravilhosa. Sem ela, sem a Roberta Toledo, esse podcast não existiria. Né? Uma grande amiga nossa, companheira, né? Também solteira, uma loirona. Olha, para vocês, homens, a Roberta também está solteira, tá? E ela acabou de colocar aqui no chat privado. Oba! Né? Depois eu passo o contato dela para quem quiser. Mas vamos lá, voltando aqui ao nosso podcast. Vamos imaginar. Porque quando a gente grava ao vivo, sem cortes, é isso que importa, é isso que é muito legal. E o que eu quero dizer, Daniel casado, só exemplo, a esposa chega para o Daniel e fala, Daniel, eu quero almoçar na casa dos meus pais nesse final de semana. Daí o Daniel fala, ixi, amor, justo esse final de semana, eu não sei se vai dar, né? Vamos ver no outro, vai adiando a decisão. Pergunta errada. Quando você quer vender uma ideia, ou um produto, ou um serviço, é preciso demonstrar preocupação com o cliente e usar gatilhos mentais, persuasão. Como que você convence o seu marido, a sua esposa, seu companheiro, a sua companheira a almoçar na casa dos seus pais no final de semana? Anota essa pergunta. Você chega e fala, amor, precisamos ver meus pais. Quando você fala precisamos, gatilho mental. Tá? A pessoa já entende que vocês dois precisam ir. Tá? Então, amor, precisamos ver meus pais. Agora vem a preocupação. Mas eu não quero atrapalhar o seu final de semana. Por esse motivo, a sua preferência é no sábado ou domingo? Pergunta fechada. Olha, eu vou fazer ela inteira. Tá? Ou múltipla escolha. Sábado, domingo, tá? Olha a pergunta inteira. Amor, precisamos ver meus pais, mas eu não quero atrapalhar o seu final de semana. A sua preferência é no sábado ou no domingo almoçar com eles? Ela escolhe. Ela escolhe ou ele escolhe sábado ou domingo.
Escolheu, não pode reclamar. Quando você transfere a responsabilidade para o seu cliente, nesse caso, o marido, que é o Daniel, ele escolhendo, ele não vai poder reclamar de ir na casa do sogro e da sogra, porque ele escolheu ir no sábado ou domingo. Então, perguntas que vendem, Daniel, serve para tudo na vida. O funcionário chega para o chefe e fala, chefe, me dá aumento? Não, pergunta errada. O legal é que quando a gente faz uma pergunta, a gente joga a pressão para o outro já, né? Você está ouvindo Será que Foi Sorte? Com Daniel Sokolowski. Você tem uma gama de empresas. Como que você faz para administrar tudo isso? Eu sempre me pergunto, falo, meu Deus, como faz para ser palestrante, empresário, vendedor? Qual a dica que você pode dar aqui para o pessoal que tem multitarefas como você, para diversificar de uma forma que tenha resultados como você tem, né? Tá. A primeira coisa, Daniel, eu sou palestrante, né, consultor de empresas, que é minha atividade principal, que é o que eu gosto. Então, primeiro, quando você faz algo que você consegue encontrar, nem sempre é possível. Às vezes nós estamos de renda, nós temos que aceitar um emprego, aceitar um desafio, mesmo não sendo o que a gente deseja por um determinado momento. Né? Por exemplo, vendedor. Ninguém nasce falando, quero ser vendedor. Só que vendedor, depois que você se torna um vendedor, você descobre que você tem qualidade de vida, que você faz o seu dinheiro, o vendedor não pede aumento, ele busca. Eu considero o vendedor como um empreendedor. Tanto que hoje em dia eu não contrato mais vendedor CLT, porque eu falo para ele, se você for CLT, você não vai gostar de ser vendedor. Você vai bater cartão, horário. Eu quero que você tenha qualidade de vida e ganhe muito. Então, você vai ser empreendedor. Você vai abrir uma MEI, você vai ter compromisso, vai ter objetivos, metas que eu vou te ajudar você a definir. A responsabilidade é sua. Você vai correr atrás. Se você acordar e não quiser trabalhar hoje, você não precisa. Só que amanhã você vai trabalhar o dobro, porque a responsabilidade é sua. E isso eu trouxe para minha vida, Daniel. Eu falei, eu vou buscar, mesmo fazendo o que eu não gosto, eu vou buscar um dia ter a qualidade de vida que eu sempre quis, fazer o que eu sempre quis e gosto. Hoje, eu estou com 45 anos de idade, esse ano eu faço 46. E eu falei, chegou a hora, com 40 anos, de fazer o que eu gosto, que é ensinar, viajar, conhecer lugares novos. Então, hoje eu estou em Rondônia. Há 2 semanas, eu estava numa cidade chamada São Félix do Xingu, no interior do Pará. Então, além de ganhar dinheiro fazendo palestras, eu aprendo, conheço novas experiências, eu conheço o Brasil, né, ganhando dinheiro. Então, quando você fala, a sua pergunta, como que eu administro 7 empresas, que eu sou sócio em 7 empresas, viajando, fazendo palestras, a minha resposta é, se você tem uma empresa que depende de você, você tem um emprego e não uma empresa. Todas as minhas empresas que eu monto, eu tenho ou sócio ou gerente, que eu treino tão bem, que eles sabem o que tem que fazer e não dependem de mim. Porque se eu montar uma empresa que depende de mim, eu terei um emprego que, se sobrar lucro, eu ganho dinheiro. Mas como que é? Você tem um roteiro, por exemplo, uma vez por semana, você faz uma reunião com cada empresa? Não, eu tenho reunião, videoconferência com todos os meus sócios, no mínimo uma vez por semana. Eu tiro, geralmente, segunda-feira de manhã para fazer isso. Né? Hoje em dia, tem empresas que eu não faço nem mais semanal, eu faço quinzenal, porque está tudo tão redondinho que não precisa mais fazer semanal. Só que eu tenho sistemas, softwares, que eu acompanho os resultados online, diariamente. Né? Então, isso é muito legal, porque o acompanhamento, para mim, é diário. Todo dia eu abro o sistema das empresas e vejo qual é a situação, né? Como que está cada uma. Então, e se eu perceber que as vendas estão caindo, daí eu ligo para o meu sócio, meu gerente, e marco uma reunião. O que é muito importante é você definir em cada empresa
quais são as métricas, os números que você precisa acompanhar diariamente. Um grande erro de muitos empresários, que inclusive que vivenciam o dia a dia das empresas, é olhar esses números nos últimos dias do mês ou no início do mês referente ao mês anterior. Eu sei que você tem uma meta para os seus vendedores aí, que se vender no começo do mês, ganha mais, não é isso? Ganha mais, é isso mesmo. Eu faço o inverso. Tô ligado nas palestras, hein, Jacques? Eu faço diferente nas minhas empresas. Eu vejo o vendedor desesperado para vender nos últimos dias do mês para bater meta. Os meus vendedores, eu divido as metas por semana e não mês. Então, tudo que ele vender na primeira semana, a comissão é maior. E eu quero que ele já venda na primeira semana 35%, 40% das vendas do mês. Porque na primeira semana os concorrentes não estão vendendo. Os concorrentes estão resolvendo bucha das vendas dos últimos dias. E a primeira semana é o 5º dia útil, é onde que as pessoas têm dinheiro, ganharam. E o seu vendedor, Jacques, ele tem um roteiro diário? Porque eu percebo que os vendedores estão meio perdidos, né? É uma profissão maravilhosa, dá para ganhar muito dinheiro, mas a galerinha meio perdida, não sabe o que vai fazer. O seu vendedor, ele tem um roteiro diário? Como que você faz geralmente aí nas empresas? Então, todos os meus vendedores, como eu falei, eles são empreendedores. Né? Eles abrem uma MEI e eu faço contratação de PJ. Então, desde a contratação, eu ensino eles, que é a minha função como consultor na área de vendas, né? Eles criarem planejamento e rotinas. Então, eu ensino o que eles precisam fazer todos os dias. Ter um CRM, ter um controle financeiro, ter um controle de agendamento de visitas, ter um controle de prospecção. Então, todo dia eles precisam prospectar, eles precisam se relacionar com o cliente, fazer pós-venda. Isso daí é diário. Né? E eu gosto muito da metodologia SPIN, né? Que foi feita para desenvolvimento de software e muitos usam na área de vendas, onde que cada dia da semana você pode dividir por dias. Então, segunda-feira, o foco principal é prospecção, não que eu não faça atendimento, tudo, mas se houver necessidade. Daí, na segunda, eu faço prospecção. Na terça, eu mando e-mails, WhatsApp de apresentação, de relacionamento do que eu prospectei na segunda. Na quarta, eu ligo e faço contato de visita, não sei o quê. Na quinta, eu saio para a rua presencial, para quem faz visitas. E na sexta, eu faço a parte burocrática de contrato, tirar pedido no sistema. Sexta não é dia de churrasco já? À noite. Depois do expediente para quem bateu meta. Porque eu não entendo vendedor que não bate meta e quer ir para o churrasco. E eu teria vergonha de ir para o churrasco. Teria vergonha, porque os colegas, eu bati meta. Daí ele olha e fica quietinho ali no cantinho, só tomando a cervejinha dele, comendo carne. Né? E uma coisa que é engraçada, Daniel, vendedor que não bate meta, ele chega no churrasco e pergunta, cadê a picanha? Ele não quer nem começar pela asinha de frango, ele já quer saber aonde está a picanha. Esse é o que é muito bom em receber, mas péssimo em entregar, né? E eu vou falar o seguinte, Daniel, os clientes querem comprar, tem dinheiro na praça. Se não comprar de você, está comprando de outro. Né? Vamos usar o seu exemplo, consórcio. Olha que legal, consórcio é para vender para quem não tem dinheiro. Se você acha que o mercado está sem dinheiro, é hora de vender para quem não tem dinheiro. Mas vender aquele vendedor de consórcio iniciante, que ele vai começar vendendo consórcio de carro. Você está começando, você pode começar a vender consórcio de carro. Só que a hora que você pegar a prática, você vai descobrir que vender consórcio imobiliário é mais lucrativo para você e mais lucrativo para o seu cliente. E daí, consórcio imobiliário, cai a ficha que o ideal é vender para quem tem dinheiro, fazer mais dinheiro. Não é errado vender para quem não tem. Esse é o mindset do vendedor. Não é errado eu começar vendendo consórcio de moto, carro, imóvel de 100 mil, 200 mil, para quem não tem dinheiro. O sonho de comprar uma casa, comprar um terreninho, não é errado.
Só que você não vai ficar rico dessa forma. E eu conheço hoje muitos vendedores de consórcio, não estou falando do Daniel, eu estou falando muitos vendedores de consórcio que ganham muito dinheiro. Eu tenho um amigo, tá? O nome dele é Daniel. Tem um amigo nosso lá no Guarujá que está ganhando muito dinheiro, viu? Ele esteve comigo, eu fiz uma palestra para o Rotary Club do Morumbi, o Marcelo, ele esteve comigo segunda-feira agora no Rotary Club lá no Morumbi, participando, e ele estava falando disso. Ele falou, Jacques, eu vendo consórcios e estou ganhando muito dinheiro, mas eu tenho um outro amigo até fora, tá trabalhando um concorrente seu aí, né? E ele ganha 20 mil reais por mês vendendo consórcio, Daniel. E eu falei para ele, caramba, né? Todo mundo consegue ganhar isso? Sabe o que ele respondeu para mim? Jacques, não é ganhar isso, é ganhar só 20 mil por mês vendendo consórcio, porque eu quero qualidade de vida. Eu não trabalho todos os dias, eu trabalho 4 dias por semana, eu não trabalho mais de sexta. E é por isso que eu ganho só 20 mil. Porque eu optei de sexta-feira de manhã ou quinta à noite, eu vou para casa de campo, para o sítio com a minha esposa e com a minha filha. Porque eu quero ter qualidade de vida. Se eu trabalhasse todos os dias, das 8 da manhã às 8 da noite, como um empresário mesmo faz, sexta, sábado, eu ganharia 40, 50 mil reais por mês vendendo consórcio. Eu acordo, tomo café com a minha filha, levo ela para a escola, eu volto para almoçar em casa com a minha esposa. À noite eu vou buscar 5 da tarde minha filha. E se tiver um cliente, para depois eu atendo. Mas se não tiver, eu já fico em casa com a minha filha. E com isso, eu ganho 20 mil por mês. Ô, Jacques, eu estou esperando. A gente vai montar a equipe Glimberg, hein? A equipe Glimberg. Eu já falei com o Daniel. Você só me enrola. Entendeu? Nós vamos montar uma equipe de vendas. Já falei com o Daniel, não, com o Marcelo. Tá? Vamos abrir minha matrícula, Daniel. Vamos começar aí pelo São Caetano com a minha matrícula. Tá? Por exemplo, pessoal, eu não sou vendedor de consórcio. Eu indiquei um cliente para o Daniel, que acredito que vai dar certo, que é uma consórcio imobiliário no valor de 5 milhões de reais. Cliente tem. Você fala, Jacques, mas ele vai comprar um consórcio de 5 milhões? Vai, porque ele paga um pouquinho por mês. É um pouquinho por mês. Ó, dá um exemplo para você. Tá? Consórcio. Você quer comprar um apartamentinho no interior que custa 250 mil, você vai pagar menos do que R$1.000 de consórcio por mês. Menos de R$1.000. Você tem chance de ser sorteado e ter 250 mil reais na mão para comprar o seu terreno, fazer uma reforma, construir um imóvel, ou vender essa carta e fazer lucro com ela. Então, existem várias formas com investimento de R$1.000. E se você sair sábado, domingo, 4 vezes por mês com a sua esposa e comer uma pizza, almoçar, jantar, você gasta R$1.000. E se for, se for no bar opção lá, gasta mais, né? Vamos pular essa parte, Isso aí é dos bastidores. Não sai por menos de 2, Mas o que eu quero falar, Daniel, é assim, para você empreender, ter vários negócios, você não pode se apegar ao seu negócio. Quando você delega funções, não será feito do jeito que você faria. Mas o que me importa no final do mês? Cliente satisfeito em primeiro lugar. E segundo, lucratividade. Essas são minhas métricas. Mas é um negócio assim, a gente sabe que é o que tem que ser, mas é um negócio difícil, né? O ego fala mais alto, fala assim, não, quando eu tô lá, as coisas são diferentes, né? Então, Daniel, mas eu pergunto, Daniel, você abre empresa para ter ego ou para ter dinheiro? Boa. Se você quer ego, abre uma ONG e vai fazer trabalho voluntário. Boa. Você vai ter um ego maior, porque você está fazendo para ajudar. Então, ó, se você quer ego, abre uma ONG e vai ajudar quem precisa. Top. Aliás, tem um livro muito bom também que eu li o ano passado que chama O Ego é o Seu Maior Inimigo. É um livro que vale a pena todo mundo ler. Muito. Fantástico. Você vai ver que tem muito mais coisa do que a gente imagina que é o nosso ego.
Muito mais coisa. Ô, Jax, então das suas funções, a que você curte mesmo, assim, que é paixão, é a parte de palestrar. Sim. E você Sim, eu gosto de sempre... palestrar e eu gosto de ajudar. Eu sou filho de professor, né, Daniel? A ensinar, né, um pouco do que a gente sabe, porque ao ensinar eu aprendo muito. E essas culturas, né? O Brasil são vários países dentro de um. Então, poder visitar o Brasil. Inclusive, eu lancei uma campanha essa semana com meus funcionários, Daniel, que eu juntei duas coisas que eu gosto, né? Ensinar e viajar. Inclusive, lançamos uma campanha essa semana, Daniel. Olha que louco, viu, Roberta? Anota essa ideia aí, tá? Passa para a Márcia depois. Que cidades que eu ainda não palestrei, que eu não conheço, eu estou dando 40% de desconto para me contratar. Ou seja, vai conhecer o Brasil inteiro. Se eu não conheço a cidade, 40% de desconto. Boa. Entendeu? Porque une útil ao agradável. E o que você cliente mais... gosta, me contrata de novo. Ó, Daniel, ó que louco. No meu contrato, Daniel, tem uma cláusula que diz que se o cliente não gostar da minha palestra, basta mandar um e-mail falando não gostei e o número do Pix. Eu devolvo 100% no valor pago em 48 horas. É cláusula contratual. Satisfação garantida. Porque se você não pode garantir o que você entrega, a qualidade, se você não tem segurança na entrega, você está vendendo o produto ou serviço errado. É verdade. Entendeu? Então, é essa mudança de mindset, essa mudança de mentalidade. Daí as pessoas falam, Jax, mas você é um palestrante que você não é conhecido como Rick Chester, Geraldo Rufino. Você está aparecendo muito no meu Facebook e Instagram, viu? Você deve estar fazendo um impulsionamento. Tá aparecendo Esse é o sempre. negócio, né? Uma das minhas empresas é uma agência de marketing digital. E se eu não fizer bem feito o meu tráfego pago de anúncios, né? Se não aparece para empresário de sucesso como você para me contratar, o meu tráfego está errado. Os meus sócios não estão administrando bem lá os nossos colaboradores, né? Eu tenho que dar exemplo. Mas, Daniel, assim, só para voltar aqui, né? Você fala sucesso. Eu não tenho o nome do Rick Chester, Geraldo Rufino, grandes palestrantes, né? Leandro Carnal. Só que eu sou palestrante de resultado, eu sou palestrante de técnica de vendas. E no mundo corporativo eu sou conhecido, as empresas me conhecem. Só que eu construí uma carreira. E as pessoas falam, o Jax teve sorte. Né? Então, será se foi sorte? Né? Eu falo o seguinte, eu sou 8 anos, né, que eu trabalho na área de palestrantes, que eu exerço a carreira de palestrantes. Os primeiros 3 anos foi empreendendo, foi investindo não só dinheiro, mas tempo, estudando. E até hoje eu não deixo de aprender. 20% do que minha empresa de palestrantes recebe, Daniel, eu reinvisto em compra de livros, cursos, eventos que eu participo no Brasil e fora do Brasil. É importante abrir a cabeça. Eu estou indo pela segunda vez esse ano para a Disney, participar da Universidade Disney, aprender, fazer o tour dentro da Disney, porque depois da pandemia, o modo da Disney de atender clientes mudou. E lá, para mim, é exemplo. Eu preciso ir lá aprender para voltar para o Brasil e trazer essas ideias para os meus clientes. É difícil você crescer como profissional ou como empreendedor se você não investir primeiro em você, para você ter diferenciais perante seus concorrentes. Então, não é que é sorte, é preparação. Sorte é você estar preparado na hora que a oportunidade aparece. Isso é sorte. E a gente é o nosso maior ativo, né? Nós somos o nosso. Eu tive 2 vendedores esse mês passado, agora que eles foram para aquele curso lá do Paulo Vieira, Método System, que eu fiz há uns 5 anos atrás a primeira vez e vou fazer de novo agora no final desse mês, dia 30, né? E, cara, os caras voltam transformados, voltam num gás. E é difícil, tem um monte de gente que tem o dinheiro para comprar o curso, mas não investe achando que não é uma necessidade. E estão completamente errados, né? Porque
não investir na gente mesmo é uma grande loucura, né? Uma insanidade. Mas o que eu falo, Daniel, não precisa de dinheiro. O Sebrae tem mais de 60 cursos de graça online. Harvard liberou um curso de negociação de graça, com legenda em português. Olha aí, ó. Você não precisa fazer o curso do Ó a dica aí, Paulo pessoal. Vieira. Você tem conteúdo de graça e de qualidade na internet. Para começar a ganhar mais, separar um pouco do dinheiro, em vez de comprar roupa, celular novo, separa para reinvestir em você. Então, é mais questão de iniciativa do que dinheiro. Dinheiro é desculpa. Dinheiro é desculpa. É desculpa do cara que quer reclamar da vida, que não quer ter resultado. Desculpa do seu colega de trabalho, você que está aqui nos ouvindo, é desculpa do seu colega, não caia na onda dele. Aquele vendedor que mais reclama, aquele empresário que mais reclama da vida, é porque ele não está investindo. Quando um vendedor, colega seu, um empresário, fala tá difícil, pergunte para ele qual foi a última vez que ele fez um curso ou leu um livro. Eu gosto sempre de perguntar para as pessoas isso, né? Qual é o lugar mais longe que existe? Aí cada um fala um lugar, né? Mas o lugar mais longe que existe é o que eu não quero ir, né? E quando a gente pergunta isso trazendo para valores, para preços, para comprar alguma coisa, a resposta é a mesma. O produto mais caro que existe é aquele que eu não quero comprar, que eu acho que não faz sentido para mim. Mas essa parte de cursos, eu incentivo muito a equipe aqui e sou quase que um viciado nisso. Acabei de sair de uma palestra agora um mês atrás, fui na palestra do Caio Carneiro, tive agora no curso NitroX, agora vou para o método CIS. Por quê? Porque a gente precisa aprender, a gente precisa ser um copo vazio, não um copo cheio. Falar nisso, Daniel, eu vou participar de um super evento em Aracaju. Boa. Né? Em Aracaju. E eu queria saber, vamos junto para Aracaju. Quando? Vai ser um encontro no final de semana. Quando? Né? Com grandes empresários, a Cris Arcanji, a Tubarão. Né? Vai ser um evento assim com pessoas acima da média. E será no dia 6 e 7 de maio. Boa. Tá? Vê na sua agenda aí se dá para você ir junto. Vamos lá para Aracaju. Eu vejo com o organizador, né, o que dá para fazer diferente. E vamos, e para você que está nos assistindo, quer ir para Aracaju, 2 dias. São acho que 16 palestrantes com network. É organizado pela Fábrica de Mentores. Tá? Acessa, procura no Instagram, Fábrica de Mentores. Ô, Jacques, 6 e 7 eu não tenho compromisso nenhum, então vou não, você não tinha, agora você tem. Não tinha, agora eu tenho. Ô, Jacques, só uma última pergunta antes da gente finalizar. Antes disso, Daniel, antes de ir para a última pergunta, você que está nos assistindo, gostou desse conteúdo? Compartilha com seus colegas. Sabe aquele colega que reclama? Compartilha com ele, para ele calar a boca quando ele ouvir eu falando que quem reclama é porque não vende, porque não aprende. Ele precisa ouvir isso. Compartilha, comente, curta. O Daniel tem vergonha de pedir para você. O podcast é dele, mas eu peço. Não tenho, eu não tenho vergonha, né? Eu só esqueço. Compartilha, curta. Eu aprendi, Jacques, se a gente não tiver cara de pau na vida, a gente chega quase bem pertinho. Se a gente quiser ir longe, tem que ter cara de pau, sim. Então, não é nem porque eu tenho vergonha, né? É que eu esqueço mesmo. Agora, falando de vergonha, Jacques, aproveitando o gancho, você já teve vergonha de falar em público? Se você vai colocar no Google, e eu já coloquei isso algumas vezes, porque é o maior medo das pessoas no mundo. É mais do que morrer. Mais do que morrer e medo de barata e de altura. E aí, como que você já teve, não teve? Se teve, como que você fez para superar? Porque hoje você é um dos maiores palestrantes do Brasil. Dá essa dica para a gente aí, para a gente finalizar com essa chave, Daniel, de ouro. Primeiro, o medo para falar em público nunca acaba, é como medo de altura. Já saltei de paraquedas,
já fiz loucura de subir em prédios com piso de vidro altíssimo, voar de avião, helicóptero. Medo de altura eu sempre terei, que eu tenho, mas eu não deixo de fazer as coisas por causa do medo. Eu acho que o medo não vai deixar de existir, eu tenho que aprender a enfrentá-lo. Quando você fala de falar em público, até hoje, antes de uma palestra, se teremos 20 pessoas, 10 ou 1.000 pessoas, dá o frio na barriga, dá medo, mas vá com medo. Não deixe o medo impedir que você realize seus sonhos. O medo não deixará de existir. Não dá para ir contra o medo, não dá para brigarmos com o nosso medo. Nós temos que falar, o medo não será maior do que eu. Vai lá e faz acontecer. E para mim, o frio na barriga antes de começar uma palestra, o medo que me dá, aquilo lá me fortalece para fazer com que aquela palestra seja melhor do que a última. É isso que me move, é isso que faz a diferença na minha carreira como palestrante. Será que foi sorte? Muito bom, Jax. Ô, Jax, o que é sorte para você? Sorte para mim é poder acordar todos os dias e agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia de transformação na minha vida primeiro e depois na vida de outras pessoas. É poder fazer o bem, reclamar menos e alegrar mais a vida de quem merece. É isso aí. Ô, Jax, muito obrigado então aí pelo tempo. Com certeza vamos agregar muito na vida da galera aí. E quero enfatizar o que o Jax falou aí, já que ele falou que eu tenho vergonha. Por favor, compartilhe com seus amigos aí, curta, porque é muito importante para que a gente continue e veja que faz sentido a gente desprender do nosso tempo aqui nessa missão, né? Então, muito obrigado, Jax. E quando estiver em São Paulo, vamos marcar lá no Bar Opção de novo. Vamos lá, a gente chama a Roberta e vamos marcar, mas vamos de forma moderada dessa vez. E dia 6 e 7, estamos lá em Aracaju. Depois você tem evento agora em Brasília, em Aracaju a gente se encontra. E, Daniel, muito obrigado pelo convite. E eu já deixo aqui também avisado, né? O Daniel, eu sei que ele vai autorizar, para que esse conteúdo também vá para o podcast Papo de Vendas, no Spotify, nos principais canais. Então, esse conteúdo do Será que foi sorte também será compartilhado no podcast Papo de Vendas, né? Então, no próximo aí já teremos aí duplicado esse conteúdo, porque quando o conteúdo é bom, a gente faz com que ele se torne mais acessível para todos. E, Daniel, quero aproveitar também, deixar aqui já para você fazer um convite para um grande amigo meu, daqui de Rolim de Moura, Rondônia, Ronaldo Barreto, empresário e palestrante, para que ele conte a história dele no seu podcast. Ele tem uma história de vida que motiva as pessoas, que mostra que a sorte ela existe, como eu já falei, quando você está preparado junto no momento que aparece a oportunidade. O Ronaldo Barreto ele tem uma experiência muito grande como empresário na área de educação, é palestrante e ele começou onde que ninguém imagina que uma pessoa seria capaz de chegar onde que ele chegou, da origem, né, da vida que ele teve, foi criado pela avó. Não vou nem contar aqui porque eu choro com a história dele, mas eu deixo aqui, depois eu troco os contatos, mas vale a pena convidá-lo, porque será uma história maravilhosa. Quero também agradecer Roberta Toledo, que fica nos bastidores aqui para que tudo funcione nesse podcast maravilhoso. E, Daniel, você é um cara fantástico, já se tornou meu irmão. Maravilha poder participar do seu podcast. Que honra, parceira. A honra foi minha. Agradeço também a Robertinha Toledo aí, que tem toda a paciência do mundo com a gente, né? Obrigado. E é fera. Você que ainda não tem um podcast e quer ter, chama aí que eu passo esse contato que vocês precisam ter. E obrigado, Jax, mais uma vez. Tamo junto. Quando estiver em São Paulo, não esquece de me ligar aí pra gente marcar um japa, né? Ou para tomar uma em algum lugar, tá bom? Fechou. Obrigado aí.
Um grande abraço. Valeu. Termina aqui. Será que foi sorte? Com Daniel Sokolovski.